Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos começar então a nossa escola dominical. Um bom dia para você que está assistindo essa aula no horário adequado. Eu sei que você está olhando e está notando que aqui para mim está de noite. Não estou em nenhum fuso horário, não estou no Japão. Estou apenas gravando um pouco antes para que dê tempo de ficar no ar conforme o nosso cronograma. Bom, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre um tema que é um tema delicado, um tema que muitas vezes dentro da igreja, ainda mais no nosso contexto brasileiro, ele é pouco divulgado, que é sobre o que é julgar. Muitas vezes a gente acha que o papel do cristão é um papel de não julgamento, e a gente até fala isso com um versículo bíblico, né? A gente fala, antes de você tirar, primeiro você tem que tirar o cisco do seu olho, para depois você tirar a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do irmão e só Deus pode julgar, não julgueis para não ser julgados e tudo isso. Mas será que a Bíblia realmente nos ensina que nós não devemos julgar? Porque o que está acontecendo na nossa sociedade é algo inédito. Então, antigamente, a gente não tinha como demonstrar a nossa vida de forma rápida. Então, por exemplo, se você fizesse um prato de macarronada, uma macarronada muito boa no seu domingo, somente a sua família ficaria sabendo dessa macarronada. Ninguém mais ficaria sabendo, a não ser que você contasse. Mas a pessoa que você está contando não viu. E mesmo que você faça um marmitex e entregue para ela depois, a sensação não é a mesma de comer quando acabou de ser feito. Então, você tinha ali certas dificuldades para você mostrar aquilo que você está fazendo. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você acabou de fazer a sua comida, não sei para quê, mas você vai lá e tira uma foto do seu prato e mostra para toda a internet o quão bonito o prato é e o quão bom você é por ter feito aquele prato. Então nós temos algo inédito, que é a comunicação muito rápida de coisas que antigamente ninguém falava. Então, por exemplo, ninguém ficava tirando uma foto e um prato de comida para mostrar para outra pessoa, que era algo irrelevante. Ninguém ia tirar uma foto, não sei, de qualquer outro. Às vezes as mulheres costumam fazer isso, tira foto da unha da semana e coloca lá, unha da semana. E é um motivo suficiente para as pessoas olharem aquilo e falarem assim, mas talvez não seja necessário colocar. Então, isso eu estou falando num âmbito assim, muito pequeno ainda, porque tem coisas que são muito, mais desnecessárias. Só que o que acontece? Quando alguém posta algo na internet, quando alguém compartilha uma foto, compartilha algo e, ah, a ela esquece que a partir do momento que ela colocou, aquilo é algo público. Não tem mais como você, Bavinck de novo. Ele sempre gosta de falar nas minhas aulas. É incrível, é incrível. Ele espera o horário de eu começar a aula para dar a contribuição dele. Mas vamos continuar. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas esquecem que a partir do momento que ela colocou algo online, isso não faz mais, saiu do controle dela. É algo público. Então a pessoa coloca uma foto e ela espera que todo mundo vá compartilhar, todo mundo vai gostar daquela foto, mas nem sempre é a realidade. Então, às vezes, vem um ou outro comentário de uma pessoa dizendo assim: nossa, tá estranho, nossa, tá feio, nossa, não gostei. E é válido todos esses comentários. Se você colocou online, você tem que saber que você colocou para que as pessoas possam opinar. Só que aí a gente se sente ofendido pelaquela pessoa, ao invés de ter gostado, ela ter dado a opinião sincera dela. E a gente começa a falar para a pessoa assim: quem pediu sua opinião? Quem é você para falar? E aí fica aquelas brigas intermináveis no Facebook, no Instagram, que são completamente inúteis. Mas o que acontece? A gente tem que saber que a partir do momento que a gente coloca online, é isso mesmo. Você quer a opinião da pessoa, porque se você não quisesse a opinião da pessoa, você não colocaria. Se eu não quero que ninguém fale nada sobre o latido do meu cachorro, eu faria com que isso não fosse divulgado, porque aí eu falaria assim, ninguém poderia falar nada sobre ele.
Se eu não queria levar nenhuma crítica, eu simplesmente não exporia, não colocaria minha vida exposta no Instagram e tudo mais. Porque a partir do momento que você divulga, você está ali suscetível a várias coisas. E quando você fala quem pediu sua opinião, a pessoa deve falar você, porque você colocou isso numa rede pública. A rede social é como se fosse uma praça. Você vai até uma praça, sobe no banquinho, começa a dizer coisas que você acha que é relevante para sua vida, mas nem todo mundo acha que isso é relevante. Imagina você sobe numa praça e fala, olha, comi agora um pote de sorvete. As pessoas ao redor vão falar, meus parabéns, viu? Você é especial, porque ninguém consegue comer isso. E quando alguém fala isso, essas pessoas dizem assim, olha, esse mundo tá difícil, porque todo mundo julga, todo mundo sei lá o quê. E isso é algo complexo, eu sei, porque muitas vezes tem sim aquelas pessoas que só vão para magoar, tem sim pessoas que só querem comentar algo de ruim, mas na grande maioria das vezes a gente até evita comentar para não magoar a pessoa, mas a gente não gosta. Então quando ela posta, ela está suscetível mesmo a isso. E quando isso vem para a igreja, fica um pouco pior. Por quê? Porque aí a pessoa se torna cristã. Ela se torna cristã, ninguém obrigou ela a se tornar cristã, ninguém colocou um revólver na cabeça dela e falou para ela, olha, você vai ter que ser cristã a partir de hoje, vai ter que ir para a igreja, você vai ter que mudar seus hábitos. Ninguém obriga ninguém a ser cristão. Cristianismo é uma religião que você aceita, não é religião imposta. Aqui ninguém está sendo um ditador, um islâmico um extremista para obrigar ninguém. Ninguém obrigou. A pessoa vai para a igreja, ela se torna cristã, ela faz a profissão de fé, que ela fala perante a igreja toda, que ela está se comprometendo a ter uma atitude de acordo com as Sagradas Escrituras. Todo mundo levanta a mão, fala assim, nós aceitamos ela no nosso grupo, porque ela está dizendo que ela vai viver uma vida de acordo com as Escrituras. E, além disso, ela fala que se ela cometer algo de errado, a igreja tem a capacidade, através dos presbíteros, através do conselho, de discipliná-la, de falar para ela que ela está num caminho errado, que ela deve ir agora para um caminho certo. Isso todo mundo fala lá na frente. Eu fiz a profissão de fé, você talvez já tenha feito sua profissão de fé, e você falou lá na frente que você vai acatar a decisão. Mas, de repente, começa um que se diz cristão, postar uma foto lá, uma mulher, postar uma foto de biquíni, de uma forma bem vulgar. Mas ela é cristã. Aí outro fala, posta foto bebendo. A gente sabe que você tomar uma bebida alcoólica não é pecado, mas você divulgar isso de uma forma que você está promovendo o consumo, isso é completamente errado, porque nem todo mundo tem um controle disso. Então, com várias cervejas, com várias bebidas, promovendo isso. Ou então, coloca até mesmo em festas, lugares, como, por exemplo, o carnaval, por exemplo, final de ano em família, mas você postou ali, você fazendo movimentos estranhos, coisas que não condizem a um cristão fazer. E aí, quando alguém da igreja chega até você e diz assim, olha, a atitude que você teve não é uma atitude cristã, você deve se arrepender de ter feito ela, você deve se arrepender de ter publicado ela, e você deve apagar e seguir sua vida de uma forma mais adequada. Pronto, você acabou de arrumar um grande inimigo. Porque aí eles vão falar o seguinte, mas quem é você para me julgar? Porque eu postei uma foto de biquíni, mas você... Aí eles vão falar diversas outras coisas e vão até inventar outras. Mas o que será, então, que a Bíblia nos diz sobre julgamento? De forma bem rápida, eu vou pontuar de forma bem rápida, porque esse online, eu sei que a gente tem que falar um pouco mais rápido mesmo, porque senão fica aquele vídeo extenso e você não vai querer assistir se for um vídeo de 50 minutos, está me julgando aí. Então vamos fazer de forma bem rápida. Lá em 1 Coríntios 5, diz assim, 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Paulo dizendo à igreja de Corinto, que é uma das piores igrejas que estão relatadas na Bíblia, uma igreja cheia de problemas. Paulo diz assim, já em carta vos escrevi, que não vos associei com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os cachorros que latem na hora errada, ou os idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo.
Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda com mais, porque com que direito haveria eu de julgar os de fora, se não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro vós o malfeitor. O que Paulo está dizendo aqui? Existem alguns tipos de julgamento que não cabe a nós fazermos. E existe um segundo tipo de julgamento que Deus nos obriga, é um mandamento que nós temos que julgar as pessoas, sim. O julgamento que Deus condena é o julgamento através das aparências e o julgamento que cabe somente a Deus dizer se é ou não aquilo. O que eu estou dizendo sobre as aparências? Vamos supor, você chega alguém na igreja de terno e gravata, e essa pessoa chega para você e fala, olha, eu quero pregar, eu tenho uma mensagem de Deus para pregar hoje. Se você olhar para aquela pessoa, para a roupa daquela pessoa, de terno e gravata, e deixar ela pregar, você cometeu um julgamento incorreto. Porque você não julgou a capacidade daquela pessoa, você não julgou a índole daquela pessoa, você não sabe nem quem ela é, você não sabe de que igreja ela é, você simplesmente olhou para a roupa dela e falou, beleza, você é super capacitado. E ela vai lá e fala diversas coisas que muitas vezes não tem nada a ver. Agora, se chegasse alguém todo maltrapilho, cheirando forte, aquele cheiro de bebida, e ele falasse para você, olha, eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus, você nunca deixaria ele pregar. Então, o que Deus condena, o primeiro julgamento que Deus condena, é o julgamento através da aparência, quando na verdade você deveria julgar através de outros meios para que você pudesse saber se a pessoa tem ou não tem a capacidade. Então, no nosso meio, por exemplo, se alguém quer pregar, ele vai para o seminário, ele faz 4, 5 anos de seminário, ele mostra para a igreja que ele é capaz, não através das suas roupas, ele mostra através do sermão, ele mostra através de aulas, ele mostra através da sua vida, ele tendo uma vida ali condizente com o que ele está estudando, com o que ele quer. E nisso a igreja pega todos esses componentes e julga. Ele é capacitado para ser pastor ou ele não é capacitado para ser pastor. Agora, nunca pela aparência, nunca por algo que ele está demonstrando. Isso é completamente condenado nas Escrituras. Um outro tipo de julgamento que é condenado nas Escrituras é o julgamento que quando nós nos colocamos no lugar de Deus. Então, lá em Apocalipse 20 diz que haverá o dia do juízo final, onde Deus fará o julgamento, não nós. E esse julgamento que a Bíblia nos coloca desde Gênesis até Apocalipse, é o julgamento ali, que não em Apocalipse não é o julgamento de salvação, porque as pessoas já estão no julgamento de galardão, mas entenda que a Bíblia inteira mostra que Deus julga as pessoas para dizer se elas estão ali condizentes ou não condizentes com a palavra. E nós sabemos que aqueles que estão condizentes com a palavra foram salvos por Jesus Cristo, claro, mas apresentam boas obras, não são pessoas maldizentes. Então, o que estava falando no segundo tipo de julgamento incorreto? É quando nós dizemos o seguinte, tal pessoa não é salva. A gente não tem esse poder para dizer isso, porque nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Esse julgamento é um julgamento que só cabe a Deus. O que eu posso dizer é o seguinte, através das obras dessa pessoa, então, por exemplo, eu pego uma pessoa que usa droga, que comete assalto, que faz tudo de errado, e eu posso dizer o seguinte, olha, olhando porque eu estou vendo, não de forma superficial, não pela aparência, não é porque eu vou olhar para qualquer menino que usa Juliette e bonezinho de aba reta que eu vou falar que já está no inferno. Se veste mal, mas não é isso, não está no inferno. Então, não é isso, mas eu vou falar assim, olha, ele comete assalto, ele usa droga, ele faz diversas coisas e as obras dele, se ele continuar assim, o caminho dele a gente sabe qual é. E isso a gente pode falar. Agora a gente falar assim, ele não é salvo, você não tem esse poder. Porque você não sabe quantas pessoas que estavam na igreja, que pareciam ser salvas, se desviaram. E quantas pessoas que estavam na igreja, que pareciam ser realmente filhos do demônio, de repente essa pessoa tem uma transformação e é uma pessoa salva.
Então, por isso que alguns dizem assim, quando você chegar no céu, você vai ter muita surpresa. Eu discordo, não são muitas surpresas, mas podem ser que tenha alguma surpresa sim, porque nós não sabemos o que pode acontecer com as pessoas. Então, nós não temos essa capacidade de julgar. Podemos falar sim, olha, tal pessoa, através do que eu vejo, através das obras dela, é um homem de Deus. Mas agora, a, quem sabe se esse homem de Deus vai se manter é somente o próprio Deus. Então a gente não pode asseverar que ele foi para o inferno, entendeu? O que a questão aqui, a questão que a Bíblia coloca, um impedimento no julgamento é o julgamento prévio quando nós não temos a capacidade de julgar. É exatamente isso. Agora, existe um tipo de julgamento que a Bíblia nos ordena, ela nem sequer libera e fala assim, olha, se você quiser, você faz. Mas se você não quiser, não tem problema algum. Não é isso. O cristão, ele é obrigado a julgar as obras daqueles que estão dentro da igreja. O que Paulo está dizendo aqui, ele diz o seguinte, que se você for julgar, for se afastar de todos aqueles que estão no mundo, a gente não viveria. Então, se você chegar assim e falar assim, Jéssica, eu só abasteço meu carro onde tem crente, porque eu tenho que me afastar do mundo. Eu só vou no dentista que é crente. Eu só compro pão se eu souber que o caixa é da presbiteriana. Porque se eu for passar lá e não for crente, eu não pago ele, esse miserável, não pago. Aí Paulo diz, olha, se fosse assim, a gente teria que mudar de mundo. Porque a gente não... O mundo é cheio de pecadores, inclusive na igreja todos nós somos pecadores. Agora, existe uma diferença. As pessoas que estão no mundo, elas não estão dizendo que são cristãs. Elas não estão dizendo que assumem para si um código de moral, de ética, que na verdade são as leis de Deus. Essas pessoas que estão no mundo, elas estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer. Então, quando uma pessoa que está no mundo, ela mente, você pode falar para ela que ela está quebrando uma lei de Deus. Mas ela, como ela não segue essa lei de Deus, a consciência dela muitas vezes nem a condena. Eu sei que tem um lado moral que vai condenar a graça comum, como dizem os calvinistas, mas talvez essa pessoa simplesmente não vá ligar para isso. E você não tem como cobrar muito, porque ela acha que é correto. Então você vai fazer o quê? Às vezes você pode até pregar o evangelho para ela, mas assim, ela não segue um código. Se você falar para ela, domingo não é dia de, sei lá, lavar roupa, porque é o dia do Senhor, então faça tudo nos outros dias e tal. Se a pessoa não é cristã, ela lava a roupa dela, porque ela não tem esses princípios. E você fala assim para ela, olha, se você lavar a sua roupa no domingo, não fala mais com você. Ela não segue os mesmos padrões. Então Paulo está dizendo, olha, não adianta você tentar julgar o mundo de acordo com essas regras, que essas regras eles não seguem ainda. Pregue o evangelho. Porque se você pregar o evangelho da cruz de Cristo, quando essa pessoa se converter, aí sim fará sentido. Faz sentido guardar o domingo. Faz sentido todo o resto, porque nós queremos agradar ao nosso Deus. Agora, Paulo, ele nos adverte o seguinte: se tiver alguém na igreja, dentro da igreja, que se diz cristão, mas as suas obras demonstram que ele não é, que você se afaste dessa pessoa completamente. Que você, no versículo aqui está dizendo, no versículo 12 está dizendo, não, no versículo 11 está dizendo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, for avarento, for idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Ou seja, se tem alguém dentro da nossa igreja e você sabe que aquele cara é um pé de cana, é um bêbado, ele enche o caneco e depois ele diz que ele é cristão. Esse tipo de pessoa você tem que se afastar. Paulo está dizendo isso. Você não deve nem mesmo andar com essa pessoa, porque você pode ser influenciado por ela. Muitas vezes fala assim, não, mas eu ando com ele porque ele é meu amigo e tal, e eu vou trazer... Paulo está dizendo, se ele diz que é cristão e ele não demonstra que é, se afasta, porque ele é um dos grandes mentirosos. Ele está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ele está dentro da igreja orando, ele está dentro da igreja cantando louvores, mas ele é um falso, um hipócrita, porque ele não acredita naquilo que ele está dizendo.
Ele não acredita naquilo que ele está participando todos os domingos, porque quando ele sai de lá, ele não tem o temor no coração. Quando ele sai de lá, ele não tem a vontade de obedecer à palavra de Deus. Ele não tem a mínima vontade de fazer nada disso. Ele simplesmente está indo lá porque às vezes ele gosta da música, porque ele gosta de encontrar algumas pessoas e tudo mais. Mas nós, como cristãos, devemos nos afastar dessa pessoa. Então, alguém se diz cristão e é maldizente. Aquela pessoa que você vai na casa dela, ela fala mal do pastor, fala mal do seminarista, e se for eu, tá na minha lista negra. Se fala mal do diácono, fala mal da equipe de louvor, fala mal de tudo, tudo para aquela pessoa não tá bem. Nós, como cristãos, devemos nos afastar dela, porque daqui a pouco nós estaremos iguais a ela. Não adianta, irmãos, nós somos seres influenciáveis. Se você começar a andar só com bandido, quem vai ser o próximo? Você. Se você começar a andar só com Zé Droguinha, maconheiro, quem vai ser o próximo Zé Droguinha, maconheiro? Você. Se você começar a andar com pessoas que são sérias, que levam a Cristo de forma séria, você vai começar a ser influenciado para ser parecido também. E por isso que no Antigo Testamento, todas as vezes que um povo chegava muito próximo de Israel, Deus afastava esse povo, porque ele sabia que as práticas erradas desse povo iam influenciar Israel. E para que isso não acontecesse, muitas vezes foram até mesmo feitas guerras entre esses povos, para que Israel não fosse contaminado. Por isso que nós devemos julgar através das obras e devemos julgar as pessoas que estão dentro da igreja, sim. E como que nós fazemos isso? Não pela aparência, não pelo aquilo que a gente acha que aconteceu, mas por provas concretas. Mateus 18 diz isso. Se alguém pecar contra você, reúne mais uma pessoa, vai lá e conversa com ela. Se não adiantar, chama o presbítero, conversa com ela. Se não adiantar, leva para o conselho. Porque dois cristãos não podem ficar brigados dentro de uma mesma igreja. Então, por exemplo, você brigou comigo. Aí, quando eu vou te servir ceia, você não pega a ceia, porque você fala assim, não, eu tenho uma questão com você. E nós estamos juntos, e quando chegar no céu, como que a gente vai fazer? Cada um mora no seu canto, não olha na minha cara. Eu não quero ver você no céu. Pode ser que você esteja lá, mas não olha na minha cara. Será que é isso? A comunidade da igreja é uma comunidade que vive em união. Se alguém te fez algum mal, você deve procurar essa pessoa, conversar e resolver. Não quer dizer que você tem que simplesmente morrer de amores por ela, porque muitas vezes aquilo te magoou, mas você tem que resolver. Agora, isso no âmbito menor, porque Paulo fala aqui, no âmbito maior, nós temos que retirar essa pessoa da comunhão. O que isso significa? Significa que algum dia você passou em algum lugar e você viu um homem casado com outra mulher, não importa a posição dele na igreja. Às vezes a gente coloca isso, um presbítero, um pastor, não importa se for um membro da igreja, ia falar um simples, que não é simples. Se for um membro da igreja, você passou, você viu e você comprovou, tá? Às vezes era a irmã dele, a prima dele, e ele estava só do lado, você já julga segundo a aparência, pecou você. Mas você não, você comprovou que ele está adulterando. A sua obrigação é encaminhar isso para o conselho da igreja e a obrigação do conselho é tratar o caso. Por quê? Porque nós visamos o bem daquela pessoa. Nós temos que, e é algo que dentro da nosso contexto pós-moderno, você está falando assim, então eu vou denunciar o outro pelo bem dele. Porque geralmente quando chega uma denúncia não é para o bem, é porque você quer lascar outra pessoa. A realidade é essa. Então você viu, você fala, não, agora eu peguei. Agora ele vai ver que é bom para tosse. E não é isso que o julgamento cristão. O julgamento cristão é, eu vi que ele está errado, eu vou tomar as atitudes bíblicas, e a Bíblia diz para que eu entregue ele ao conselho, porque o conselho é feito por homens que vão analisar, vão conversar, vão questionar, vão pegar o estatuto da igreja presbiteriana, vão pegar a confissão de fé de Westminster, vão pegar a Bíblia, e com esses três vão olhar e vão julgar o caso para ver tudo o que está acontecendo, fazer as perguntas. E se há um pecado, o conselho tem por obrigação
a retirar esse homem da comunhão. O que significa retirar esse homem da comunhão? Agora ele não é filho de Deus e tudo mais. Não, não é isso. É retirar para que ele pense se ele realmente é ou não. É por isso que nós não damos ceia para uma pessoa que cometeu um adultério. Porque se ela cometeu um adultério, existe algo de estranho no coração dela. Então, é necessário que ela saia para ela analisar. Se ela cometeu um erro, se ela teve um engano, ela volta à comunhão. Ela pede perdão e ela simplesmente volta à comunhão e volta a ter todos os privilégios de membros. Agora, se essa pessoa, ao receber a disciplina, ela sai da igreja, isso só comprova que ela nunca foi da igreja, que ela só estava ali para passear, ela só estava ali para ver bons hinos, porque a primeira vez que alguém chega para ela e diz que ela é pecadora, que ela cometeu um erro grave, que ela precisa consertar a vida dela, ela não aceita, isso já demonstra que ela não é salva, demonstra que ela não tem humildade, demonstra que ela não tem sabedoria bíblica, que nós vemos que somos pecadores, somos falhos. E nisso ela começa a dizer diversas coisas. Então, quando você chama alguém no conselho, a pessoa acabou de adulterar, ela fala, mas quem são vocês para me julgar? Porque ela acha que o julgamento feito dentro da igreja é algo que a gente gosta, que os homens gostam. Eu sei que tem gente que gosta de julgar os outros e aí tem que pedir perdão, mas é algo que, na verdade, é uma obrigação. Aquele que é conivente é o seguinte, alguém chega para mim e fala, Gessner, eu vi tal pessoa adulterando, e eu como um pastor, ou um seminarista, vou dizer assim, meu irmão, deixa isso para lá. Deus vai cobrar de mim. Não vai cobrar só da pessoa. Vai cobrar de mim que sabia e não falei nada. Entende? Por isso é que como cristão, você não tem outra opção a não ser tratar essa pessoa da forma correta e tratar de forma amorosa. Então, algumas aplicações, para não ficar muito grande. Eu sei que tem diversos versículos que eu poderia falar. Eu sei que meu cachorro está louco para me atrapalhar novamente. Ele só está esperando a brecha. E eu sei que você não quer ficar 50 e tantos minutos discutindo sobre isso. Algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero deixar para você é o seguinte. Se você é essa pessoa que tem cometido erros, que tem falhado e ninguém descobriu, você tem uma grande chance de se arrepender, voltar ao início, pedir perdão, consertar sua vida e seguir de forma que aquilo não aconteça mais. Então, você tem uma grande oportunidade de corrigir a sua vida antes que as outras pessoas descubram e você passe por uma vergonha que eu já vi pessoas passando por disciplina e é algo que eu nunca quero estar lá, entende? E a Bíblia ainda fala, aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Então, a gente tem que ficar sempre pensando, se fosse um lugar, se você tem ali algum pecado, se você tem alguma prática que é contrária às escrituras, veja só, ninguém obrigou você a ser cristão. Ou você sai da igreja e aí você pode fazer tudo de errado que você bem quiser, ou você se arrepende e você começa a praticar aquilo que você diz que é. Eu não digo que você é cristão, você disse para mim ou para a igreja que você é cristão. Então haja como. É só isso que eu estou te pedindo. Haja como um cristão. Se você diz que você é cristão, faça. Ninguém te obriga a ser. E você não é obrigado a continuar. Se você simplesmente quer chegar hoje e falar assim, não, Jesus, eu não quero seguir os parâmetros bíblicos, então sai. Se você não quer seguir o parâmetro bíblico, sai. Você quer que eu faça o que? Eu vou chorar. Eu vou abrir agora aqui e começar a chorar, porque você não quer seguir os parâmetros bíblicos. Quem está perdendo é você. Quem está perdendo são aquelas pessoas que realmente não entenderam ainda o Evangelho. É claro que você deve saber a consequência disso. A consequência é morte. A consequência é uma vida devassa que só vai atrair mais abismos. E se você está achando que você vai encontrar felicidade no mundo, eu te digo, lá não tem felicidade alguma. Felicidade verdadeira só tem em Jesus Cristo. Mas a decisão é sua. Agora, você se arrependeu e você quer mudar, mude a partir de hoje.
Pare de cometer os seus pecados favoritos. Pare de querer achar que ninguém vai descobrir, porque uma hora o próprio Deus revela. E Ele revela para que você seja tratado e confrontado. E a gente não quer isso. Agora, um segundo exemplo é, se você é cristão e se você quer seguir ao que as Escrituras diz, toma cuidado com quem você leva na sua casa. O seu círculo íntimo de amizade deve ser sim com outros cristãos. As pessoas que você pede conselho devem ser pessoas cristãs, porque elas te darão conselho não baseado na opinião delas. Elas te darão um conselho baseado nas escrituras, que é isso que nós queremos. Nós não queremos simplesmente uma opinião, mas nós queremos pessoas que sentam do nosso lado e dizem assim, olha, lembra o que aconteceu com Davi? Lembra o que aconteceu com tal? Lembra o que Romanos diz? Lembra o que Coríntios diz? Então, a partir disso, ela te relembra aquilo que você já ouviu em algum sermão e você corrige a sua vida. Agora, se você tem algumas amizades dentro da igreja que se dizem cristãs, se você sabe que elas não são, Paulo já diz para você em 1 Coríntios 5:13, se afaste dessas pessoas, porque elas podem corromper os seus bons hábitos. Simplesmente se afaste. Se você, vamos supor que você está no metrô com 5 amigos e seus amigos são trombadinhas, ladrões. Você acha que os que estão ao redor vão perceber que você é um homem de Deus e os outros não são? Como você está no grupo, você é incluso ali. Eu lembro uma vez que eu estava voltando do Mackenzie e eu encontrei um colega que jogava basquete e eu não sabia nada sobre a vida dele e ele me chamou. Falou, chega aí e tal. Quando eu fui conversar com ele, ele estava usando cocaína. E ele falou para mim o seguinte, você quer? Eu pago a sua, fica tranquilo. O que eu deveria falar para ele? Nossa, muito obrigado. Você vai pagar minha cocaína do dia. Ai, que gentil você é, não é mesmo? A partir do momento que eu soube que ele consumia drogas, cortei a amizade. Cortei a amizade. Porque, infelizmente, o caminho que ele segue não é o caminho que eu quero para mim. O caminho que ele segue não é o caminho que eu quero meu filho vendo isso. Minha esposa vendo isso. Como que eu vou colocar dentro da minha casa uma pessoa que é viciada em drogas e achar que aquilo é normal? E muitos que são cristãos colocam dentro de sua casa, das suas casas pessoas incorretas, pessoas erradas. E quando acontece uma tragédia, elas colocam a culpa em Deus, elas colocam a culpa na liderança, elas colocam a culpa em tudo mais, sendo que, na verdade, elas não leram 1 Coríntios. Dentro do nosso lar, dentro da nossa convivência, nós precisamos, sim, escolher quem fará parte e quem irá nos ajudar. Você dificilmente deve pedir conselho de casamento para uma pessoa que já teve 5 divórcios. Eu lembro até hoje que eu conversava com uma pessoa que ela sempre queria dar conselho amoroso, sempre queria falar essas coisas. E ela já tinha 3 divórcios. Então, assim, se não serviu para ela, como que ela quer dar conselho para os outros? É a mesma coisa aquela pessoa que quer fazer uma dieta. Ela sempre fala para você assim, não, faz a dieta do sol, faz a dieta da lua, vive de fotossíntese, vai no seu quintal, toma sol, respira ar, e você não vai precisar comer mais nunca mais. E você olha aquela pessoa, ela nunca consegue. Ela nunca consegue. Então, por que eu vou ouvir? Agora, quando acontece o contrário dentro do cristianismo, a gente vai procurar pessoas erradas para pedir conselho. E isso acontece que esses conselhos vão estragar a nossa própria vida. E nós não queremos isso. Então, tome muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, dentro da sua convivência. Que sejam pessoas que são fiéis às escrituras. Eu não estou dizendo que são pessoas santas, que flutuam, porque esse tipo de pessoa não existe. Mas são pecadores que se arrependem, falam para você, eu estou errado, eu sou falho, e eu estou buscando a santidade. Esse é o tipo de cristão que existe. E, por fim, se você, deixa eu até, para não falhar de forma alguma com vocês, comece a agir de forma, reveja a sua vida, e é isso, e se afaste. E o último ponto é, quando você souber de algo, primeiro veja a veracidade, se é real, se essa pessoa ela é cristã, ela faz parte da sua igreja, converse com ela. Se o pecado não é um pecado público,
Pecados públicos são aqueles cometidos aos olhos de todos. Se você cometeu um pecado colocou nas redes sociais, não queira falar que o irmão deveria falar com você primeiro, porque você colocou isso de forma pública. Os pecados públicos devem ser tratados de maneira pública. Então, você tem que levar esses para o conselho, para que a igreja possa analisar. E é somente assim que nós conseguiremos tratar e manter uma igreja saudável. O pior de tudo é quando nós achamos que é errado julgar, que nós não entendemos o que significa julgar, e nós deixamos com que a nossa igreja seja, muitas vezes, liderada por lobos. Quando nós deixamos que as pessoas erradas estejam com os adolescentes, nós deixamos com que as pessoas erradas estejam junto com os jovens, porque essas pessoas, elas sabem como influenciar. E um dia, um filho de alguém, ou uma filha, por ter uma amizade que está dentro da igreja e você não denunciou por saber de tudo aquilo e não afastou seus filhos disso, às vezes os seus próprios filhos vão ir para um caminho mau e a culpa disso tudo é sua, porque você não cumpriu 1 Coríntios 5 de se afastar delas. Espero que essa aula bem rápida, eu não aprofundei em nenhum conceito, eu fiz ela de uma maneira bem superficial, entre aspas, porque eu só mostrei um panorama. E depois a gente pode pegar cada versículo que fala sobre julgamento e falar um pouco mais sobre ele. Se a gente pode fazer isso, eu espero que de maneira presencial, para que vocês possam mandar as suas dúvidas e interagir comigo. Eu não gosto de ficar falando com a câmera, falando com a minha própria cara aqui. Então, a gente espero ter em breve isso, de poder falar com os irmãos para a gente tirar essas dúvidas. Mas, de antemão, eu espero que a aula de hoje tenha servido para que você comece a pensar. Para que você comece a pensar, primeiro, se você está fazendo um julgamento errado, através das aparências, e através das obras das pessoas, você comece a verificar quem está ao seu lado, quem está no seu círculo de amizade, quem são as pessoas que você ouve, quem são as pessoas que você pede conselhos, quem são as pessoas que estão dentro da sua casa. Porque, infelizmente, tais pessoas podem levar, se não você, alguém da sua família, ao erro. Por isso que nós, como cristãos, devemos sim julgar, mas julgar da forma adequada. Se você tiver alguma dúvida, peço que você escreva aqui no YouTube, pode mandar também no meu WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todos esses meios de comunicação. E nós vamos conversando como eu faço com algum de vocês, nós vamos conversando e vamos chegar assim num consenso cada vez maior. Deus te abençoe, que você possa ter um ótimo domingo e até mais. Agora eu vou clicar naquele botão que vai parar tudo. Tchau.